Olá, eu sou a Nathalie, tenho 38 anos. Hoje eu trabalho com o Instituto Ave Fênix. Eu sou treinadora, sou coach treinadora comportamental, administradora por formação e eu trabalho no Instituto de Desenvolvimento Humano. Aqui no Instituto, o nosso foco é trabalhar com empreendedoras, mentoria para empreendedoras e também fazer gestão de equipes, treinamento e desenvolvimento, gestão de equipes. Então vou ter que contar um pouquinho de mim, tudo bem? Quando eu tinha 18 anos, eu fazia faculdade de Educação Física, sou formada em Educação Física, e eu morava em Dourados e fazia faculdade lá. Sofri um acidente, onde eu queimei 60% do meu corpo. Lá eu sofri um acidente de meio-dia e meia-noite mais ou menos eu estava aqui em Campo Grande, na Santa Casa. Fiquei internada 4 meses, fui 3 vezes para o CTI e através disso que eu vim parar aqui em Campo Grande. Conheci meu marido, me casei, transferi minha faculdade para cá, me formei. Me formando, eu criei raízes aqui na capital, onde eu comecei a trabalhar na escola. Cheguei a trabalhar até 40 horas dentro de escola. Através dessa minha história, eu acabei em 2021 passando por outro deserto, onde o meu marido ficou desempregado. E daí nessa situação eu comecei a encontrar todas as respostas do meu acidente. E encontrando todas as respostas do meu acidente, eu acabei escrevendo um livro. E esse livro, já falando para vocês, o nome dele é Ative a Força que está dentro de você, renasça das cinzas quantas vezes for necessário. Através disso, do meu acidente, eu comecei a abrir muito a minha mente. Muito. De verdade, muito. Sobre coisas novas. Eu aprendi a ter resiliência e através dessa resiliência, quando eu passo por alguma situação ruim, eu fico aberta a aprender. E nessa questão de aberta a aprender, eu comecei a ver outras possibilidades, que não somente dentro da escola, na CLT, poderia ser. Então, eu poderia alavancar os meus resultados sendo uma empreendedora. A minha maior inspiração veio dos meus pais. Meu pai sempre foi um homem muito empreendedor e desde pequena eu convivi, né? Ele tinha um comércio, ele tinha um mercado. Durante muitos anos da minha vida, ele teve sacolão, teve uma lanchonete, então ele teve vários empreendimentos, então eu cresci nesse meio empreendedor. Minha maior inspiração, com certeza, são os meus pais e em especial meu pai. É muito forte isso, que é sobre os meus sonhos. Os sonhos que eu tinha, que eu tenho ainda, né, eram ou é muito grande para o resultado que a CLT me trazia. Entende? Então, dentro de mim, não fazia sentido os sonhos que eu tinha no estado que eu estava, na situação que eu estava. E que o empreendedorismo, como eu falei para você, pode multiplicar, pode expandir, que nem eu. Nessa empresa que eu tô, que se chama Lucy Lucy, eu não só posso vender, como eu posso também trazer pessoas que queiram vender. Então, hoje eu tenho uma equipe de mais de 700 pessoas. Então, assim, é gigantesco. Então, é exponencial. Não é só eu trabalhando. É sobre isso. Hoje, eu tenho liberdade de tempo. Óbvio que lembre-se, né? A liberdade de tempo não significa que eu não vou fazer nada. Porque se eu não fizer nada no meu empreendedorismo, não vou colocar energia. Se não colocar energia, não tem retorno. Mas eu tenho liberdade de tempo porque quem faz o tempo sou eu. Tenho liberdade geográfica porque aonde eu estou empreendendo. Que nem hoje mesmo, eu te contei, né? Vindo no Uber, eu quase vendi um produto para ele. Peguei o contato dele, ele já gostou do produto. Então, cara, dentro do Uber, vindo para cá. Tipo, como assim?
Não é surreal? Para mim é surreal. É uma experiência que eu tô tendo que eu nunca tive. Eu comecei a empreender aos 11 anos de idade. Apesar da idade, né? Eu lembro que eu montei um negócio de pastelaria na frente do comércio do meu pai com a minha irmã. Eu tinha 11 anos, 10 anos e ela tinha 15 na época. E a gente começou a comercializar pastéis. E daí, durante um tempo, todos os dias, eu não me lembro ao certo se eram todos os dias ou algumas vezes na semana, a gente fazia pastéis e a gente vendia. Então, esse foi o meu primeiro empreendimento. Foram muitos desafios. O primeiro de todos eles foi romper o meu medo. O meu medo. Uma das coisas que eu mais aprendi estudando é que o nosso maior inimigo é a nossa própria mente. Então, o que mais me sabotava era o medo de não dar certo. Então, hoje eu carrego comigo uma frase muito forte, que o romper é uma decisão. Então, eu tive que literalmente decidir de romper isso. E aí, foi um dos meus primeiros obstáculos, que eu acordei um dia assim e falei, cara, eu sei que tudo está na minha mente. Se eu sei que tudo está na minha mente, eu tenho que tomar a decisão de fazer isso. Hoje eu acordo e eu vou romper isso. E daí eu conheci uma empresa que possibilita a gente vender produtos, né? Produtos diretamente para o cliente. E nisso eu nunca tinha vendido na vida, nunca na minha vida tinha vendido. E eu comecei a vender. Eu fui para os locais apresentar e nisso eu comecei a romper. Um pouco, né? Porque eu acredito que eu ainda estou no início desse romper empreendedor. Foi dentro da pandemia. Foi literalmente dentro da pandemia, onde todos nós ficamos enclausulados, né? Dentro de casa. Muitos pensando, muitos estudando. E eu fui para estudo. Eu comecei a estudar muito. Eu senti uma pressão, algo que todo mundo sentiu. Essa pressão de eu precisar estudar. Que foi aí que eu comecei a estudar inteligência emocional e estudar a Bíblia e começar a compreender que tudo estava na minha mente. E daí que é o que eu te falei, que quando eu compreendi que eu fui através do estudo, estudei, tive o conhecimento que tudo estava através da minha mente, eu comecei a compreender que eu tinha que ir para a ação do conhecimento que eu tinha. E quando eu fui para a ação, que foi o meu romper de tipo assim, enfrenta o medo e vai. Eu acho que o meu diferencial sempre foi o carisma, a forma de lidar com as pessoas, que isso ajuda muito na parte de você fazer negociação, de você vender, e a parte da persistência, da resiliência. Eu sempre fui muito resiliente, desde muito cedo, sempre me adequei muito às situações, e para você trabalhar na parte de empreendedorismo, você precisa desenvolver essa parte resiliente que eu sempre tive muito forte em mim. De cara, resiliência. Segundo, sobre a gente saber se comunicar. A gente saber ter empatia, que eu acredito que está junto, vinculado com a resiliência, porque tanto resiliência, tanto empatia, como também se comunicar. Porque a venda, o empreendedor, e não só sobre empreendedorismo, dentro da CLT também, a gente precisa aprender a se comunicar com as pessoas, a saber se portar com elas, a saber escutar elas. Então eu acho que isso foi crucial. E graças a Deus, isso eu já tinha dentro de mim. Eu amo me comunicar, eu amo conversar, eu acredito que isso potencializa os meus resultados dentro do empreendedorismo. A parte de equilibrar a vida pessoal da vida profissional é a gente saber lidar limites em relação às duas partes, né? A gente não levar problema do serviço, do trabalho, do seu empreendimento para casa, né? E vice-versa também. Eu acho que a gente tem que saber separar as duas coisas. Primeiro de tudo, eu entendi que tem muita gente que sai às vezes da CLT achando que vai ter resultados no empreendedorismo, mas não querendo colocar energia. Uma das coisas que eu aprendi, cara, se você não coloca energia seria o quê? Tempo, né? Energia sua, tempo. Se você não coloca energia e tempo, você não vai ter resultado. Então, mesmo dentro da CLT, como dentro do empreendedorismo, eu preciso colocar energia. Se lá na CLT eu trabalhava 40 horas, pensa eu trabalhando 40 horas dentro do empreendedorismo.
é exponencial. Só que a gente precisa se organizar para isso. Eu acho que o conselho que eu dou para toda mulher que quer empreender é para ela confiar no negócio dela, no sonho dela, no que ela deseja, para ela não ligar para o que os outros vão falar, para a falta de apoio, porque às vezes ela tem aquele sonho, ela tem aquele desejo de empreender, de realizar aquele sonho, aquele empreendimento, e às vezes ela não tem aquele apoio em casa, mas se você colocar na sua cabeça de verdade, com muita determinação, com muita vontade, eu tenho certeza que você vai conseguir. Faz com o que você tem hoje, as ferramentas que você tem, o que você tem na sua mão, você faz. Porque se não der de um jeito, você tenta de outro e vai se adequando. Se você tem um sonho, vai atrás desse sonho. Tenha consciência de compreender se aonde você está realmente você vai conquistar o seu sonho. Se ali você vê que não vai conquistar o seu sonho, enfrenta o seu medo. Porque o que mais você vai ter vai ser medo. Só que se você não enfrentar, não tem como você saber se vai dar certo. Agora, é melhor você testar do que lá na frente você falar, cara, e se? E se já passou? Então, enfrente seu medo. E, acima de tudo, também, tem uma coisa que eu não te falei e que é muito forte a gente compreender. Que é o que eu digo também no meu livro, né? Que, voltando só um pouquinho do meu livro, dentro do meu livro eu conto 21 códigos sobre a experiência que eu tive. Eu transmito para as pessoas o meu conhecimento que eu tive com toda essa experiência. São 21 códigos. E uma das coisas que eu falo é que o nome dele é Ative a Força que está dentro de você. Muitas das vezes a gente fala sobre o seguinte, eu não tenho ninguém que me apoie, tem um monte de gente falando pra mim que não vai dar certo. Cara, uma das coisas que eu aprendi, a força está dentro de nós. A clareza de onde a gente quer chegar é dentro da gente, não é no exterior. O exterior, desculpa falar, mas eles vão te pressionar para você não conquistar os seus sonhos. Então, o que você precisa, acima de tudo, para você se tornar empreendedor e viver nessa vida também, não só questão de empreendedorismo, é a clareza que tem que estar dentro do seu coração, dentro de você. Porque se você tem clareza, você conquista o que você quer. Ninguém vai te parar. Eles, na verdade, vão te impulsionar. No Brasil e no nosso estado, a gente tem observado a influência positiva da mulher no mercado de trabalho e ela tem contribuído de forma bastante considerável, tanto na renda familiar, na educação dos filhos e no contexto geral ali da nossa economia, né? Outros fatores que a gente observa que contribuem ao empreendedorismo feminino, o papel da mulher é a facilidade de acesso à educação por meio de cursos, capacitações, muitas vezes online, e também há redes de apoio que favorecem a troca de experiências de mulheres que já estão nesse meio do empreendedorismo feminino e mulheres que querem ingressar nesse meio também. Uma das barreiras que a gente percebe que as mulheres enfrentam quando tentam adentrar ao empreendedorismo, ao mundo do empreendedor, é a conciliação entre trabalho e família. Porque a gente sabe que, na maior parte das vezes, as mulheres ficam encarregadas da maior parte do trabalho em casa, né? E outro problema é a questão da igualdade de gênero, né? O preconceito de gênero. Muitas vezes as mulheres enfrentam maior preconceito por ser mulher quando comparado ao homem no mercado de trabalho. As tecnologias digitais estão aí para facilitar com que as mulheres tenham acesso, né, a cursos online, a capacitações, mentorias, consultorias. Empreendedoras podem utilizar essas tecnologias de forma a divulgar os seus trabalhos, divulgar os serviços e produtos que elas desenvolvem e alcançar mercados cada vez mais distantes também. Diversas instituições têm criado programas para buscar capacitar mais mulheres para poder
aumentar e fortalecer essa rede de empreendedorismo feminino. Na UFMS existe o programa Sou Mulher, que visa a capacitar mulheres e fortalecer cada vez mais esse público, né? E no Sebrae também tem o programa Sou Delas, que também capacita mulheres que queiram empreender. Isso tudo está voltado para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, que tem relação com a igualdade de gênero.